Aqui, Gilmércio, quando você começa a escrever livros, por exemplo, livros ou essas publicações? Então, essa é a primeira? Essa aqui é de 2017. Não são textos, né? O Humanos é um resumo de fotografias que eu fiz desde 93, quando eu comecei a gostar de fotografia. Aí eu resumi, né, esse tempo de fotografia e fiz o livro Humanos, que são fotografias, né, não tem textos aqui. Então é um resumo da obra que eu fiz até 2017. Quantas fotos tem? Bastante? Eu não sei, Rivaldo, mas tem umas 200 fotos pelo menos. Deu prazer em fazer? Deu, muito. Certo. A reunião de fotos, né, bem bacana. Ok. E qual foi o segundo? Aí, esse daqui, No Caminho Sem Direção, esse livro é um filho da pandemia. No Caminho Sem Direção, a pandemia fechou meus dois negócios, né? O buffet e o bistrô, não podia abrir. O bistrô abriu porcamente, porque era aqueles horários, lembra? Tinha todos os procedimentos. Exatamente. Né? Um dia podia abrir, outro não podia. Outro dia era até as 6, outro dia até meio-dia, virou um banzé. E eu, para não ficar louco, eu decidi fazer um compilado das histórias que eu já tinha contado no jornal. Então é um resumo de 88 histórias verdadeiras, até a história do duelo que eu falei, está aqui no livro. Muitas outras, até a história do Ribeirão. Ribeirão é o homem que morreu 3 vezes, lá de Moreira Salles. Paraná do Oeste. Não, Moreira Salles mesmo. Ele era lavrador ali, entre Moreira e Paraná do Oeste. Mas é porque ele tinha catalepsia na década de 50. E ele morreu 2 vezes, assim, as pessoas achavam que ele tinha morrido, e ele acordava durante o velório. E a última vez que ele morreu, e aí definitivamente, foi em 98. Aí ele morreu mesmo. Ele morreu. Eu tive a felicidade de conhecer o Ribeirão antes da morte dele. Eu peguei e fiz uma entrevista com ele. Você está no caixão e ele se acorda? Exatamente. Isso. Eu sei dessa história, por causa que o Gilmércio contava. Ele escreveu sobre isso. Exatamente. E aqui então é um compilado de 88 histórias verdadeiras. E eu inventei, aí é ficção, a história do jornalista, que ele amarra todas essas histórias. O jornalista... Ele sai pelo mundo com problemas pessoais, e aí ele vai encontrando cada personagem desse e vai narrando a história. E supostamente é você. Não sou eu. Não é você. Não. Ele tem Você só imaginou a cena. Exatamente. Ele tem muitas coisas diferentes de mim. Por exemplo, ele torceu pro Corinthians. Né? E não é uma coisa que eu torço. Eu também não. Eu torço. Bem feito pra você. Então ele é um filho da pandemia, esse livro, e... Eu pensei que ele ia falar... Pensei que você ia falar filho. Não. Ele é um filho da pandemia. Esse programa é da família, viu? Que eu fiz durante a pandemia e lancei ele em 2021. E 21. E agora tem o mais novo filho. Aí o Osíris. Osíris, a esperança nasce nas atitudes. Exatamente. Quem é Osíris? O Osíris é um menino, pé vermelho também, nascido em Campo Mourão. Ele nasceu em 71, filho de Campo Mourão. Em 84, a família decidiu se mudar para Guaíra, porque o Otacílio, pai dele, ele tinha mexido com madeira, e ele teve uma proposta boa de trabalho lá em Guaíra, e a família, então, se mudou para lá. Eles moravam aqui no Alvorada. O Jardim Alvorada. Jardim Alvorada, até a mãe dele, a Lúcia. A Lúcia, ela ajudou, ela era uma fiel ali daquela igreja, da paróquia ali de Alvorada. Paróquia Santa Rita de Cássia. Exatamente, ela que ajudou nas reuniões a adquirir os terrenos. Eu falo do Galassini no livro também, porque ela ia na Coamo pedir ajuda para o Galassini. E o Galassini sempre estendia a mão para ela. O que você precisa ali para a comunidade? Na época, o Agostinho Vec também ele recebia a Lúcia, ajudava a comunidade, o bairro. Então a Lúcia sempre foi muito ativa, inquietante ali no Alvorada. Em 84 eles foram embora para Guaíra, e o Osíris, ele jogava na escolinha de futsal, o Tagliari. Um abraço para o nosso professor e mestre Itamar Tagliari. Então ele era um aluno do professor Itamar, e o Osíris era o melhor jogador entre nós. Falo nós porque eu também jogava. Você jogou de México? Eu fui o maior jogador frustrado daquela época, que eu ficava no banco de reserva. Era o meu lugar cativo. Mas você não desistiu. E eu era ainda,
pro meu azar, eu era jogar na posição do Osíris. Você acha que eu tinha condição de jogar? Era o cara que poderia ser um grande jogador profissional reconhecido. Eu era a reserva dele. Sem chance. Pois bem, o Osíris em Guaíra, ele foi pular nas águas do Rio Paraná. E o destino não ajudou. Naquele dia ele bateu com a cabeça num banco de areia no fundo do rio. E naquele momento ele perdeu todos os movimentos. Ele teve 2 lesões seríssimas na coluna. E aí os amigos tiraram ele da água, ele ficou mais de 1 minuto sem voltar. Os amigos viram que alguma coisa não tinha dado certo, resgataram Osíris. E aí foi uma infinidade de procedimentos até Osíris cair a ficha dele, né? Lá no Saracubicheque em Brasília, que ele foi para lá. Até cair a ficha que ele realmente não era irreversível, né? O estado. Pois bem, o Osíris, em 2014 ou 2016, a minha memória já não é tão boa, mas está aqui no livro, ele veio para Campo Mourão rever os amigos. Ele veio com a Lúcia, a mãe dele, né? Ele veio rever o professor Itamar, os amigos do Tagliari. E aí, naquele dia, no calçadão ali, na frente ali do Antares, que a gente se reuniu ali, também um dia bonito, ensolarado, era um sábado. Naquele dia eu falei, Osíris, se você me permitiu, eu queria fazer uma matéria sobre a sua vida, né? Você já o conhecia? Já, eu jogava bola com o Osíris. Sim, mas depois você perdeu o contato. Fiquei um tempão sem ver o Osíris, né? Mesmo que eu estava aqui e ele lá em Curitiba. Ok, e quando você ouviu, você já sabia do fato que tinha acontecido com ele? Eu já sabia que ele estava em situação de cadeirante, né? Isso aí tudo sabia, mas não acompanhava, porque a vida é assim, cara, essa correria, você está aqui, o teu amigo está lá, você... E às vezes você não encontra. Você né? não se disciplina, dá um oi a manter os contatos. Hoje, com as redes sociais do bem, as redes sociais do bem, ela serve para isso, para unificar, para juntar os amigos. Então, graças a Deus, eu tive, com as redes sociais, eu tenho muitos amigos que hoje eu estou em contato, né? Antigamente não, mas agora sim. E daí você encontrou ele? Encontrei o Osíris em 2016 e realmente ele falou, não, vamos fazer a história. Fiz a história, ele gostou, a mãe dele gostou, ficou eternizado, né? E em 2022, quando ele faleceu, com problemas no rim, aí a Lúcia, a mãe dele, me comunicou, foi bem triste a história, eu fiz a matéria sobre a morte dele de novo, para os jornais, para a Tribuna. E aí, passou um mês, a dona Lúcia me ligou e falou, Gilmércio, eu gostaria de escrever um livro sobre Osíris. Então, ela fez o pedido para mim. E em 2023, eu comecei as pesquisas sobre a vida do Osíris com a Lúcia, amigos, todo mundo que cercou a vida dele. E em 2024, a gente conseguiu dinamizar mais o processo. E em 2025, exatamente esse ano, a gente finalizou. E lancei agora, dia 30 de julho, na Arena da Baixada. O livro foi lançado na Arena da Baixada, do Bar Brahma lá, apenas por um motivo que justifica por que lá. Que o Osíris era um fanático torcedor do Furacão. Ele deixou de ser santista e virou a ser um apaixonado pelo Atlético. Então, o lançamento do livro foi lá. E se eu tenho tempo, se eu tiver 1 minutinho, eu queria só contar uma história derradeira da vida dele, que remete inteiramente à história do Furacão. O Osíris, em 2022, antes de falecer, ele teve problema no rim. Ele foi levado até o hospital, lá viram a gravidade do problema que ele estava, o médico falou, cara, você tem que ser operado hoje. Aí fizeram os procedimentos, tal, o Osíris... na maca, na cama lá, na maquinha que estava indo para a UTI, para a cirurgia, ele olhou para o médico acordado e falou, doutor, será que até às 8 da noite eu vou estar acordado no quarto? O médico olhou para ele e falou, sim, Osíris, até às 8 você vai estar acordado, né? Vai voltar da cirurgia geral, você vai estar acordado. Mas por que você está preocupado? O doutor, é que hoje tem um jogão do Atlético, da Libertadores, e eu queria muito assistir. E o médico falou, não, fica tranquilo. Aí foi para a cirurgia, o Osíris voltou às 6 da tarde para o quarto. O hospital deu um jeito de colocar o jogo lá, porque né, era um canal fechado, instalaram o canal lá para ele. Às 7 horas o Osíris acordou, às 8 ele já estava pronto para assistir. Ele e a mãe dele, a Lúcia, que também virou torcedora do Atlético.
Osiris assistiu o jogo, eu acho que foi contra o Tolima ou Bolívar, eu não me lembro direito. Mas o jogo acabou 2-0 para o Atlético. E naquele momento que o juiz apitou o final do jogo, Osiris fechou os olhos. A mãe do Osiris, preocupado, chamou a enfermeira e falou: olha, eu acho que não está normal ele querer dormir agora. A enfermeira falou: não, realmente não está normal, ele não pode dormir. Mas o Osiris estava dormindo. Chamaram a médica veio, ficou preocupada, falou: olha, vamos levar ele para UTI, para examinar. Naquele momento, Osiris já tinha entrado em estado de coma. Então, o último desejo de vida do Osiris foi assistir aquele jogo do Atlético.